Fala, meu querido, como é que você está? Tudo bem? Beleza? CP aqui na área trazendo mais um vídeo. Estou ótimo, graças a Deus. Cara, depois de alguns meses, eu não sei exatamente se foi 4 ou 5, eu venho trazendo para vocês o vídeo do climatizador Eugene, que é esse daqui, ó. Muito bem? Esse climatizador que eu estou mostrando para vocês aqui, para mim, cara, é o melhor custo-benefício de climatizador de 2023. Para quem não sabe, eu tenho uma série de climatizador aí gigante, tá? Vou deixar todos os vídeos aí para você assistir. E esse climatizador, ele aumentou muito o meu interesse, tá? Gostei muito e ainda vou fazer outros vídeos para ele, com relação a ele. Inclusive, o próximo vídeo vai ser sobre limpeza, que eu devo gravar no sábado. E esse climatizador eu tenho gostado muito dele, pessoal. Primeira coisa que eu gostei muito dele é que é um dos poucos climatizadores que tem sistema de ionização, né? O que é ionização? Para vocês entenderem ionização, eu recomendo vocês assistirem uma live que eu fiz no canal, vou deixar na descrição, que eu falo tudo sobre ionização, tá? Ionização do ar. Normalmente a gente recebe muita carga positiva, monitor, TV, câmera, luz, tudo tem carga positiva, a cidade tem carga positiva. Então você precisa dar uma neutralizada nesse tanto de carga positiva, nesse tanto de prótons que chega até você. E essa ionização é justamente fazer isso, dar uma neutralizada nessas cargas, tá? Então assista aí o vídeo que eu explico bastante sobre ionização. E ele é um dos poucos climatizadores que tem ionização, tá? E esse climatizador ele é muito interessante porque eu consegui ver nele um preço muito baixo, né? Eu comprei ele por R$440. Se você esperar as promoções, você acha até mais barato. E é muito bom, cara, muito bom. Eu sinto o vento bater em mim, eu sinto a refrescância, eu sinto, né, que ele realmente dá aquela refrescada, né, no calor aí, sei lá, de 30, 32, 35 graus, 40 graus, ele realmente refresca, tá? Uma coisa muito importante falar sobre climatizadores pequenos, que é o caso desse, não do Polishop, do Ventisol, que são gigantes, né? Esses climatizadores pequenos, eles têm a questão dele é refrescar sem necessariamente diminuir a temperatura. Não é igual ao ar-condicionado, tá? Um climatizador, ele tem um funcionamento diferente do ar-condicionado. O ar-condicionado, ele realmente abaixa a temperatura, né? Pode abaixar 3, 4 graus, né? Tem ar-condicionados muito potentes que abaixa 5, 6 graus. E aí você sente, né, que todo o ambiente, a maioria das partes do ambiente, você tem uma redução de temperatura. O climatizador não é assim. O climatizador, ele refresca você através da água, né, que é jogada para você. Então, para você sentir a refrescância do climatizador, tu tem que ficar obrigatoriamente, tu tem que ficar na frente dele. Ele não refresca necessariamente o ambiente, tem que estar na frente dele. Essa que é a diferença, tá? E outra coisa muito importante que você tem que ter dentro do climatizador, existem climatizadores que reduzem a temperatura. O Polishop, por exemplo, eu fiz teste que ele conseguiu reduzir 2 graus, tá? Mas é muita potência também, mas o barulho aumenta. Esse climatizador, ele reduz muito pouco a temperatura, porém a refrescância que vem até você é muito boa, a sensação que você tem ficando na frente dele é muito boa, é muito gostosa, muito saudável, tá? E você se sente muito bem. E hoje eu quero fazer um vídeo de teste. Eu fiz os testes, né? Esse vídeo aqui demorou 4 horas para ser feito, né? Eu comecei 1 da tarde, né? Peguei a imagem, estou jogando aqui agora no Premiere, né? E estou fazendo os cortes e já são 5 da tarde, ou seja, 4 horas trabalhando nesse vídeo. Então já merece o seu like aí, tá bom? Então esse vídeo que eu vou fazer aqui para você, vou mostrar para vocês os testes. Vocês vão entender justamente isso. Não é necessário abaixar a temperatura para você sentir refrescância em você, tá? O vento que chega até você, sim, te refresca, tá? E eu fiz o teste de redução de temperatura e fiz o teste de umidade e fiz o teste também de som, né, de volume sonoro, né, de como que tá o som, o áudio desse climatizador. Eu vou mostrar tudo para vocês, então fica aí, não sai do vídeo que o vídeo tá demais, tá bom, pessoal? Muito bem, então vamos para os testes que eu quero mostrar tudo aqui para vocês, tá? Primeira coisa que eu fiz, né, que é muito importante, eu fechei a janela, tá?
Fechar a janela parece uma atitude besta, mas é muito importante. Por quê? Tá? É um princípio básico. Se você tem um ar no ambiente fechado e você deixa as portas de janela aberta, é óbvio que vai ser muito difícil de você gelar o ambiente, porque o ar está saindo para todos os lados, né? Então, isso é física, então é óbvio que eu tive que fechar portas e janela para tentar deixar o ar naquele ambiente ali, tá bom? Depois disso, o que eu fiz? Eu fiz a medição da umidade do ar e também da temperatura antes de iniciar o nosso teste. E pelos nossos testes aqui eu observei que nós tínhamos uma temperatura de 29,7 e também uma umidade de 47, né? Mais ou menos 1 hora da tarde a umidade estava 47, ou seja, estava muito abaixo, né, do ideal, né? O ideal é 60 e ela estava em 47, tá? Então eu já vou iniciando aqui essa conversa para dizer para vocês que a função principal de um climatizador, além de refrescar, é tentar elevar a umidade até 60. Essa é a principal função do climatizador, né? Então eu fiz teste de climatizadores, né, como por exemplo o climatizador, né, da Oster, que tem uma proposta muito interessante, mas que no final das contas não reduz a temperatura, não refresca, você não sente refrescância e também não eleva a umidade do ar. Então, para mim, é um climatizador inútil, tá? Ele não faz essa função. E aí, o objetivo nosso é saber se esse climatizador vai elevar a umidade que está em 45, 47, chegar até os 60, tá? Talvez nos 60, não, mas nos 55, nos 56, será que ele consegue isso? Então vamos lá. Primeiro eu fiz 3 testes, né? Aliás, são 4 testes. O primeiro eu fiz na velocidade 1, tá? Depois eu fiz o teste na velocidade 2 e depois eu fiz o teste na velocidade 3. Ele tem 3 velocidades, tá? E o último teste, eu coloquei um gelinho no aparelho para ver se realmente o gelo ele reduz a temperatura. Cara, eu percebi uma coisa nos meus testes da vida aí de climatizadores. O gelo só vai fazer diferença quando você coloca ele lá na bandeja, tá? Então dá para baixar 1 grau colocando na bandeja. Entretanto, esse climatizador ele tem um local de colocar por cima, né? Em cima dele. Em cima eu não vi diferença. Eu vou mostrar isso aqui para vocês também nos meus testes lindo, belo, maravilhoso. Então vem comigo. Bom, e o primeiro teste eu fiz assim. Liguei o climatizador, coloquei na potência baixa, né? E a umidade funcionando e peguei o meu termômetro e fiz o teste, tá? Depois de mais ou menos 30 minutos, eu vim e anotei o resultado que eu tive depois daquele teste. Então, o resultado vai ser o seguinte, tá? Vamos lá. Mostrando aí, ó, 13,30, umidade elevou para 55 e temperatura caiu para 29, tá? Então, cara, sim, nós tivemos uma redução de temperatura, porque a temperatura estava em 29,8, ela caiu para 29,0, né? Foi aí menos de 1 grau, mas já é alguma coisa, né, pessoal? Só que tem um detalhe, eu fiz esse teste no horário errado. Por quê? Se você pega para fazer o teste de 1 a 4 da tarde, o que vai acontecer? Você sabe que a temperatura ela eleva muito de 1 até 4 da tarde, mas aumenta, sei lá, 6 graus de uma vez, tá? Então não é ideal você fazer teste nesse horário, o ideal é fazer teste à noite, porque a temperatura conserva, mesmo que esteja quente, ela fica ali, né? Por exemplo, você está numa cidade igual Rio de Janeiro, tá quente à noite está quente, mas ela fica ali nos seus 35, fica 35, 35, 36, então ela varia pouco durante a noite. Já durante o dia não, a variação é de 5, 6 graus, então não é legal fazer teste de dia. Eu já aprendi isso aí, não faça teste de dia, faça teste à noite, tá? Porque seu teste não vai dar muito certo, porque como a temperatura está elevando 6 graus, seu aparelho está morrendo para diminuir 1. Como é que tu vai conseguir fazer um teste preciso, não é verdade? Bom, e além disso eu fiz o teste de ruído também, né? Eu fiz um teste de ruído e o teste de ruído funciona assim, você faz primeiro o teste no seu ambiente sem o aparelho estar ligado, né? Sem o aparelho estar ligado, no meu ambiente fechado aqui, tava dando aí 45, 46, até 50 decibéis de
volume de ruído de fundo, que a gente chama isso. Aí depois eu liguei o climatizador e ele ficou liberando os 60, 59, 61, uma média de 60, né, de decibéis. Então quer dizer que se ele estava em 50 e foi para 60, isso quer dizer que ele elevou o quê? 10 decibéis. Muito baixo, muito baixo. 10 decibéis não é nada, tá? Então é muito baixo. Então ele é bastante silencioso sim, tá bom? Ele teve um aumento de som de 10 decibéis, porém ele aumentou a umidade de 45, 46 para quase 56, tá? Então foi um aumento de 10 graus na umidade do ar. Muito bom, tá? Muito bom mesmo. E teve uma redução de quase 1 grau de temperatura, né? Interessante. Só que agora, né, o sol tá queimando, o bicho tá pegando, né? Quase um inferno na Terra, né? Aí o grau começou a aumentar rápido, né? A temperatura na minha cidade aumentou rápido. Ela saiu dos 29, né, e tava beirando já os 32, tá? O que acontece? O climatizador tava brigando com a temperatura externa para poder reduzir, então não é legal fazer teste durante o dia por causa disso, que a temperatura externa tá forçando o aparelho e ele não tá conseguindo reduzir mais, tá? Por isso que o teste não é legal durante o dia, talvez durante a noite é mais interessante, porque a temperatura conserva mais. E aí a gente fez o teste agora na velocidade 2, na potência 2, eu vou mostrar para vocês. Então eu fiz aqui, ó, mudei a potência, né? Fui da 1 para 2, que é a posição média, tá? E inclusive ele já vem assim, né? E a climatização funcionando. E aqui vocês estão percebendo que tá lá no seu 56, 29.0 que eu já tinha mostrado, né? Então, vocês viram que eu comecei então com a umidade de 56, temperatura de 29.0. Vamos ver o resultado. Bom, o resultado que nós obtemos foi um 29.4 de temperatura e umidade 60. Nós chegamos em 60, que é a umidade bacana, padrão. Inclusive eu tenho vídeo de qual que é a umidade legal, eu vou deixar na descrição para vocês entenderem como é que funciona a umidade do ar. Então, a umidade bacana é 60, tá? E ele conseguiu chegar em 60 com um aparelho no médio, nem precisou na potência máxima, ele ficou no médio. Só que a temperatura aumentou 4, né? 0,4, né? Então quer dizer que é aquele negócio que eu te falei. E o aparelho está tentando reduzir a temperatura, porém lá fora o sol está arrebentando, está aumentando 2 graus de uma vez. Então o aparelho não consegue competir com lá fora, por causa que o horário que eu fiz o teste não foi legal, tá bom? Se eu tivesse feito à noite, teria reduzido mais ainda a temperatura, tá, pessoal? Então ficou assim, o resultado na potência média ficou 29.4, aumentou 0,4 graus de temperatura, a umidade saiu de 56 e foi para 60, ou seja, ela aumentou 4 graus na umidade, tá? E nós tivemos um decibéis de 62 de média. Eu vou mostrar aqui para vocês o cálculo do decibéis. Ele ficava ali nos 62, 63, né? Beirando sempre os 62, tá? Então, na maioria, no meu cálculo aqui, ficou 62 decibéis. Ou seja, para ter uma potência média no climatizador, né, Eugene, você precisa, né, de 62, 63 decibéis, que é muito baixo, é um dos climatizadores mais baixos que eu já vi. Então, ele tem pouco barulho, pouco ruído e muita potência. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, por potência, ele é excelente. Na minha opinião, é o melhor climatizador custo-benefício do país, fora de brincadeira. Esse climatizador aqui está batendo de pau e pau com o Polishop, cara. O Polishop ganha dele porque, claro, tem mais água, mais potência, um motor violento, aí ele consegue chegar até em 80 de umidade e baixar 2 graus aí, né? Mas aí a potência do climatizador também, o preço não compara com o climatizador Eugene, né? Em termos de dinheiro, o Eugene é o melhor custo-benefício que eu já vi, tá, pessoal? Estou encantado com esse climatizador.
Bom, e agora eu fiz o teste com o climatizador na potência máxima, tá? Na potência máxima. Então eu fui lá, mudei para potência máxima, tá? E aí, você vai ver aqui que a climatização estava em 60, 29.4, que eu tinha pegado em 29.4 e 60 de umidade. E agora eu pus ele na potência máxima. Vamos ver se vai ter um aumento, né? Depois de algum tempo, né? Sei lá, uns 20 minutos, eu olhei aqui a contagem e eu percebi que a umidade chegou em 61 e a temperatura aumentou mais 0,3 graus, né? Aí, como eu tinha dito para você, a temperatura está aumentando porque lá fora está muito quente, né? Nós estamos falando aqui de um horário, nós estamos falando de 3 da tarde, numa cidade quente, o trem está fervendo, então o climatizador não consegue competir com a temperatura externa, tá? Mas ele conseguiu aumentar a umidade 1 grau. Então o nosso climatizador ele já está na qualidade ideal de saúde, então ele conseguiu elevar a umidade do ambiente para 61, que deixou muito saudável o ambiente. E o ruído teve ali um aumento de 63, 64 decibéis, o que equivale mais ou menos 12, 14, 13, varia muito, né? Decibéis, que é muito pouquinho, pessoal, muito pouquinho. É um ruído que dá para você ouvir, porém, em termos de qualidade, cara, eu acho que é um dos melhores climatizadores, mais silenciosos e com mais potência que eu já vi em relação ao preço que você paga, tá bom? Bom, e por último, eu fiz o seguinte teste, que é uma polêmica. Muita gente fala assim, CP, quando bota o gelo no climatizador, a gente sente a temperatura descer. E realmente, quando você pega o gelo e coloca lá no container de água embaixo, me parece que dá para baixar 1 grau, tá? Porém, isso não acontece quando você põe em cima, né? Lembra que a água sobe e depois desce e passa por esse gelo? Então, em cima eu não tive nenhuma sensação de refrescância. Eu fiz o teste agora, eu abri aqui ó, a parte de cima, como eu estou mostrando para vocês, coloquei o meu gelinho aqui, ó, a água tá ali passando, né? Isso, vocês estão vendo a água borbulhando ali, passa no gelo e desce, né, novamente. E aí eu fiz o teste, depois de um certo tempo, quanto que ficou a umidade e a climatização. A temperatura continua igual, passou até, aumentou, né? Mas a umidade caiu para 62, né? E o resultado de decibéis continua a mesma coisa, 63, 64, né? Então, resumidamente, concluindo, para vocês entenderem, é o melhor custo-benefício que eu já testei. Testei Midea, Consul, Philips, Ventisol, Polishop, não vou lembrar de todos, não. São muitos climatizadores que a gente testou aqui no canal. Na minha opinião, é o melhor custo-benefício. Ele tem os seus defeitos, na parte de limpeza eu vou mostrar para você que tem alguns defeitos, né? Mas, cara, em relação a resultado, se você está procurando um climatizador que é silencioso e que realmente vai te refrescar, esse climatizador tem que estar na sua lista com toda certeza. E para terminar o vídeo, porque já está longo demais, ele tem um diferencial fenomenal, tá? Porque tem uma outra importância do climatizador moderno, né? Eu tenho um vídeo sobre inseto aí no canal, mais interessante. Não conheço nada que mata mosquito. Se tiver, é mentira. Eu já fiz tudo, teste de Baygon, aquele negócio de tomate. Eu tenho uma série de insetos gigantes, você assiste aí, tá? Não conheço nada que mata mosquito, tá? Só tem 2 coisas eficientes contra mosquito. Na minha opinião, é o ventilador ou o climatizador, que dá na mesma, né? E a raquete. Só esses 2. Fora isso, não existe nada que seja efetivo contra mosquito. Já fiz vários testes, tá? E para mim, o climatizador ele tem essa função de afugentar o inseto, tá? O mosquito. Então, quando eu ligo ele, o mosquito normalmente não vai me picar porque o vento joga ele para longe, né? Exceto uma vez que eu estava com um Polishop e vi um mosquitinho que estava tão faminto que ele enfrentou o vento para me picar. Você acredita? O vento lá naquela potência, ele... Mas foi loucura, mas foi, tá. Beleza. Então, o climatizador ele tem essa função também de afugentar insetos, mosquitos. E esse climatizador, ele é perfeito, porque ele tem 2 aletas. O que acontece? Se eu pego a aleta
e mexo e coloco ela para cima, eu estou sentado aqui como na cadeira, coloco ela para cima. O que acontece? O inseto vai na minha perna, que eu gosto de ficar de short, né? E aí, se eu ponho ela para baixo, o inseto vem aqui em cima. Esse não, esse tem duas aletas. Eu ponho uma para baixo e uma para cima. Aí não tem como o inseto me picar, né? Que tem vento embaixo e vento em cima. Maravilhoso também, sem falar no sistema de ionização, que é um dos poucos que tem. Então, resumido, na minha opinião, com toda certeza, é o melhor climatizador, custo-benefício, e é um dos melhores climatizadores que eu já tive, tá? O melhor ainda continua sendo o Polishop, porém, quando eu falo melhor, redução de temperatura e elevação de umidade, tá? Eu consegui chegar em 80 de umidade com o Polishop. Esse eu consegui chegar em 62, 63, 64, tá? Que é a umidade ideal. Não precisa elevar mais que isso, tá? Tá top a umidade, tá? Então, para mim, em termos de silêncio, conta muito, tá? Muito bom, gostei, recomendo, tá? E vou tentar deixar um link aí. Como eu disse, eu não me responsabilizo por link, porque sabe como que é? Os vendedores tiram o link, aí o CPzinho fica na água, né? Então, vou deixar o link se eu puder. Se inscreva no canal se não é inscrito. O que vocês acharam desse teste? Gostou? Deixa o like. Deu um trabalho lascado de fazer. Dá um likezinho para CPzinho. Valeu, até a próxima e fui, queridão!